Bem, o segundo questionamento, né, não menos importante, é sobre a aparição de Moisés e Elias ali no Monte da Transfiguração para Jesus, né? E aí a gente vai considerar aí a argumentação apresentada pelo pastor e mostrar como que nós entendemos, né, este ocorrido, tá? Então, a gente vê que ali no Monte da Transfiguração, Jesus, ele sobe com seus discípulos e aí ele é glorificado e aparecem Elias e Moisés, né? E aí então o pastor acaba questionando. A transfiguração de Jesus, Mateus 17, do 1 ao 3, tem outros textos também? Moisés e Elias aparecem a Jesus e conversam com ele, ambos com corpos glorificados. Elias subiu ao céu sem morrer, Moisés foi ressuscitado, demonstrando que as almas dos justos não estão dormindo. Na realidade, ele acabou escrevendo que Moisés foi ressuscitado, que é a nossa crença. Essa é a nossa resposta, que Moisés foi ressuscitado, né? Mas provavelmente o que ele quis dizer, pela conclusão dele aqui embaixo, não, é que Moisés não foi ressuscitado, né? Então ele entende que Moisés morreu e subiu como alma para o céu. Elias subiu vivo, não há dificuldades com isso, ele até escreve esse aspecto, mas normalmente a acusação é que Moisés subiu como alma, porque ele foi morto e acabou aparecendo lá no Monte da Transfiguração com Jesus. Será que foi isso aí? Então é isso aí que a gente vai considerar. Queridos, a aparição ali de Moisés e Elias a Jesus tem diversas explicações teológicas, né? Vamos considerar aqui três fortes delas, né? Três possibilidades fortes. Se Moisés morrera, e ele morreu, Deuteronômio 34, e depois ele aparece a Jesus no Monte da Transfiguração, junto com Elias, há apenas três possibilidades para o evento. Tá? Há mais também, né? Mas enfim, nós vamos mencionar apenas três. Aparição demoníaca, tá? Os demônios se contrafizeram em Elias e Moisés e apareceram a Jesus para enganá-lo. A alma de Moisés, ela subiu viva para o céu, né? O corpo ficou na morte e ele subiu vivo, por isso que ele está lá como alma lá no céu e apareceu. Ou Moisés ressuscitou, né? E subiu ao céu e dialogou ali com Jesus, tá? Bem, em relação à aparição demoníaca, contextualmente não parece ser um relato tipo aquele da feiticeira de Endor, né? Que Saul vai lá consultar a feiticeira e ela faz aparecer ah, o, o Samuel, né, falecido, né? Que na realidade é uma manifestação demoníaca. Por quê? É diferente. Porque Jesus também se transfigurou nesse momento. Se Jesus se transfigura em um ser glorioso, Satanás tinha saído dali, com certeza, correndo. Deus, o Pai, aprovou Jesus nessa reunião. Ele fala: esse é meu filho amado aí, né? Você também vê que Jesus pede sigilo aos discípulos sobre o que aconteceu, até que ele seja ressuscitado. Ou seja, depois de ressuscitar, você conte isso para as outras pessoas. Ou seja, essa história faria parte do combo evangelístico dos discípulos, né? Então, não parece também uma aparição demoníaca. Jesus também, ele aproveita para explicar a profecia de Elias, ligando a de João Batista. Por quê? Porque tinha uma profecia que Elias viria. E os discípulos, ao virem ali Elias, possivelmente passariam a pensar que aquele era o cumprimento da profecia. E Jesus está falando: não, não é esse o cumprimento da profecia. O Elias, que viria segundo Malaquias lá, ele está se referindo a João Batista. Então Jesus ainda faz uma explicação para eles não entenderem mal o contexto. E também não há qualquer negatividade da parte de Jesus diante do ocorrido. Então, contextualmente, não é a aparição demoníaca. Mas e aí, a alma do Moisés falecido? Será que não pode ser? Vamos lá, considerar. A Bíblia, ela ensina que a alma humana após o pecado, ela é mortal, ela morre. Ezequiel 18, verso 4, 18, verso 20, diz que a alma morre. E que a pessoa, quando morre, não tem consciência, não tem memória, não tem contato com ninguém. Piorou com vivos, né? Eclesiastes 9, dos 5 a 10, ele fala sobre isso.
Salmo 146 também diz que quando a pessoa morre, acabou, perde consciência, não tem contato com o povo, não. Inclusive, né, outra coisa interessante, a lei de Deus ela proíbe diálogo com os mortos. Né? Deuteronômio 18, 10 a 12, ele fala que é abominável quem conversa com os mortos. Então, ao Jesus conversar com Elias e Moisés, automaticamente tem que eles estarem vivos, ou seja, tem que ter ressuscitado. Por quê? Porque senão cairia na própria condenação legal de Deus. A lei de Deus falou que não podia ter diálogo com os mortos. Né? A Bíblia ensina também que Moisés ressuscitou. Olha só, quando você olha em Romanos, Paulo fala: a morte reinou desde Adão até Moisés. Isso parece dizer que é o seguinte: que a morte, todos que ela derrubou, não tinha levantado até Moisés. Ué, se até Moisés, por que só vai até Moisés? Porque Moisés foi o primeiro a ser ressuscitado, né? Então, a gente vê até mesmo ali em Judas, capítulo 1, verso 9, uma discussão sobre o corpo de Moisés. É uma questão legal ali, sobre o direito, né? Então, Satanás, obviamente, não estava de acordo com isso, sugerindo que o Moisés pertencia a ele e tudo mais, tal, tudo, e o anjo do Senhor não, veio para fazer. Tudo indica que é a ressurreição de Moisés, embora nesse texto não esteja escrito. Então, esses dois textos associados demonstram claramente que Moisés ressuscitou. E aí, se é dessa maneira, ao Cristo conversar com ele, não estava conversando com o morto, não está quebrando a lei de Deus, que proibia esse tipo de contato, porque ele ressuscitou. E mesmo na parábola do rico e do Lázaro, Jesus deixa claro que um morto só se comunica com um vivo através da ressurreição. O rico fala, pede para avisar os nossos parentes lá e tal, tudo. Ele falou, olha, ainda que um dos mortos ressuscite para vir conversar com o vivo, então, mesmo na parábola do rico e do Lázaro, né, ela está mostrando que a única maneira de um vivo ter contato com o morto é ressuscitando, né? Então, a gente percebe que aí é o Moisés que havia ressuscitado, obviamente, né? Então, ressurreição é a única opção que sobra, tá? Porque a Bíblia ensina que Moisés ressuscitou, né? A morte reinou de Adão até Moisés, e tem a questão de Judas, da disputa pelo corpo de Moisés, né? Deus não está brigando por carniça. E Paulo também ensina que a ressurreição, sem a ressurreição, a nossa fé seria vã. Olha que coisa interessante. Se de fato a pessoa morre, salva e ela vai para a glória como alma, a nossa fé não seria vã. Eu aceito Jesus, morro e a minha alma vai, não. A Bíblia fala que sem a ressurreição, nossa fé é vã. Por que nossa fé é vã? Porque, obviamente, eu não estou lá na glória. E ele ainda explica que sem a ressurreição, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Isso aqui é um absurdo, ó, veja só. Paulo fala: se não houver ressurreição, quem morreu em Cristo, quem morreu salvo, está perdido. Ora, se o camarada está lá no céu como alma, ele não está perdido, ele está lá como alma. Então, ou seja, é a ressurreição que vai fazer a pessoa ir até lá, né? Então, esse ensino paulino não faz nenhum sentido da imortalidade da alma, né? Qual é o ensino? De que sem a ressurreição é vã a fé, e de que sem a ressurreição quem dormiu em Cristo está perdido, né? Pois para os que creem que a alma estaria lá no paraíso, como a parábola do rico e do Lázaro, né? Ele entende que o cara está salvo, não que ele está perdido, mas Paulo está dizendo que ele estaria perdido. Ela só ajuda, né? Só se ajusta à crença da mortalidade da alma, que cria apenas na interação de quem morreu através da ressurreição. Por isso nós entendemos que Moisés ressuscitou, ok? Então a conclusão é que a Escritura ela ensina que a morte reinou de Adão até Moisés, ou seja, Moisés ressuscitou. A Bíblia também ela condena a prática pagã e espírita de conversar com os mortos, né? Então, para que Jesus não tivesse em pecado, obviamente, o Moisés tinha que estar vivo. E o morto só se torna vivo através da ressurreição. Sendo, portanto, incoerência, né, e pecado da parte de quem tenha qualquer tipo de diálogo. Dessa maneira aí, né, como Jesus o teve. Porque, biblicamente, também a pessoa morre completamente, inclusive sua alma. Ezequiel 18:20, ou 18:4 e várias outras passagens, né? Fica, portanto, inconsciente quando morre, Salmo 146, 2 e 3,
e não tem contato com quem está vivo. Eclesiastes 12, versículos 5 e 6. 12, 5 e 6 não, é 9, 5 e 6. Eclesiastes 9, verso 5 e verso 6. Terceira pergunta aí, agora tem a ver com o ladrão aí, né, que foi salvo. Dá uma olhada aí na pergunta do pastor. Jesus e o ladrão na cruz, Lucas 23, 43. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, essa passagem, ela trata ali, né, de dois ladrões que estavam ao lado de Jesus na hora de sua morte. Um deles se converte e pede para Jesus se lembrar dele. Jesus falou: em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Então, essa é a ideia aí, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender para compreender esse texto difícil de interpretação aí são os manuscritos unciais, que são o quê? Manuscritos do Novo Testamento que foram escritos com letras maiúsculas, sem espaço entre as palavras e sem pontuação. Olha a imagem de um deles aí. Ó. Você consegue ver palavras gregas aqui, eu não consigo identificar todas não, que é um tipo de letra diferente, mas aqui ó, tem a preposição kata, tá vendo? Só que ela está colada com outras palavras aqui. Tem outra preposição aqui, ó, peri, ao redor de, né? Que ela está colada aqui, possivelmente com o artigo tom, né? Enfim, você vai ver tudo aqui sem pontuação, em maiúsculo, sem espaço entre as palavras, tá? Então, os tradutores tinham que agora separar essas palavras e fazer a tradução e colocar a pontuação. E é aí que podia dar problema, porque quando se acrescenta a pontuação, você pode colocar uma pontuação errada e mudar o sentido. Por exemplo, essas frases aqui, ó. Maria não foi à festa. Essa primeira frase só tem um ponto final, indicando que a Maria não foi mesmo à festa. Agora, a mesma frase eu acrescentei uma vírgula depois do não. Então tem que haver uma pausa ali, ou seja, Maria não. Ela foi à festa, ou seja, está separando aí as orações, né? Em outras palavras, alguém perguntou assim: Maria está em casa? Eu respondo: Maria não. Não diz o seguinte: Maria não está em casa. Vírgula. Maria foi à festa. E o que mudou? Só uma vírgula. Agora a Maria, ela foi para a festa. Se eu coloco só uma interrogação no final, Maria não foi à festa? Eu não sei. Então veja que a pontuação pode determinar um sentido diametralmente oposto de uma frase com um acréscimo ou uma retirada de um ponto ou de uma vírgula, não é? Então a gente vai considerar o texto grego e você vai ver lá, né? Então, Caiem penalto, que é e disse para ele, tá? Ele disse para ele. Hoiesus, esse Hoies é Jesus. Esse artigo está mostrando que ele está no nominativo, que ele é o sujeito. Então seria assim, ó. E Jesus disse para ele. Amém, que é verdadeiramente, né? Lego, que é eu digo. Soi, que é para ti. Semeron, que é hoje. Metremu, que seria comigo. Esse, que é estarás. Ento, que é no. Paradeso, paraíso. Então fica aí, né? Disse para ele Jesus, verdadeiramente digo para ti, hoje comigo estarás no paraíso. Esse é o texto grego. E aí agora eles tinham que acrescentar a pontuação. E é aqui que pode fazer a diferença, que foi o que aconteceu. Uma coisa importante a notar é a correlação do advérbio semeron, que é hoje, que ele está entre dois verbos, esse, que é estarás, e lego, que é eu digo. Por que eu estou salientando esse aspecto? Eu estou salientando esse aspecto porque um advérbio ele qualifica um adjetivo, um advérbio qualifica um outro advérbio, ou ele qualifica um verbo. Nesse caso, ele está correlacionado a dois verbos. Então, ele pode se referir a um e se referir ao outro. E é isso que dá o problema de tradução. Então, a maior parte das versões bíblicas, pelo menos no português, traduziram como o hoje associado ao verbo estar. Então, você coloca assim, ó, em verdade te digo, aí você põe uma vírgula para separar o verbo dizer do hoje. E aí o hoje fica associado ao verbo estarás. Nesse sentido, o ladrão foi para o paraíso. E essa é uma possibilidade de tradução do grego normal, tá? Só que o hoje pode estar relacionado ao verbo anterior.
Nesse sentido, você traduzia assim, ó, em verdade te digo, e a vírgula viria depois do hoje. Então veja, o texto ficaria, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Assim, o ladrão não estaria naquele dia no paraíso, não é? Jesus estava dizendo naquele dia que em algum momento no futuro ele estaria com o ladrão no paraíso. Assim, o texto pode sim ser vertido corretamente, tanto em prol da imortalidade da alma, como em prol da mortalidade da alma. E aí, qual desses está certo? Porque um está errado, não dá para os dois estarem certos. Quando você vai estudar a Bíblia, o que você encontra? Eclesiastes 9, verso 5 fala que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, né? Sua memória jaz no esquecimento, não tem parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol, né? Os mortos não têm sentimentos. Diz que seu amor, seu ódio e sua inveja já pereceram, não tem parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, verso 10 diz que, ó, que não fazem nada, ou seja, tudo que você tem que fazer, faz enquanto você está vivo, porque na sepultura para onde você vai não tem como fazer mais nada. Aí aqui, João 5, verso 28, mostra que quem morreu, seja salvo ou perdido, está no sepulcro, não está no céu nem no inferno. A Bíblia está dizendo isso. E diz que eles vão ressuscitar, tanto para ir para o céu, tanto para ser condenado no inferno. A Bíblia também diz que a alma morre, Ezequiel 18, verso 20, ou 18, verso 4, e que fica inconsciente. Então, ou seja, a Bíblia não apoia a imortalidade da alma. Não apoia. Assim, já faz sentido eu riscar esse tipo de tradução e ficar com aquela que é harmônica, a menos que eu queira fazer a Bíblia se contradizer. Só que tem mais ainda evidências que demonstram que a tradução correta é essa abaixo e não a de cima. Quando você vai estudar o texto da Septuaginta, que é o Antigo Testamento que foi traduzido para o grego, você percebe que os usos ali favorecem a segunda interpretação ali, dizendo que a vírgula deve vir depois do hoje, associando ao verbo anterior, tá? Então nós vamos trabalhar aqui um semitismo pleonástico de anúncio. O que que é isso? Semitismo tem a ver com semitas, né? Ou seja, coisas peculiares aos semitas, aqueles que vieram da linhagem de Sem. Pleonástico está falando de pleonasmo, quando você diz subir para cima, descer para baixo, ou seja, acrescenta uma palavra que nem tinha necessidade ali, mas você acaba acrescentando. E de anúncio é que quando eles iam anunciar uma coisa, eles usavam esse tipo de construção frasal. Vamos dar uma olhada aqui. Quando você busca, e por que buscar na Septuaginta? Exatamente porque Lucas era gentil e o texto que ele usa para escrever ali o seu livro de Lucas no Novo Testamento, quando ele cita as passagens do Novo Testamento, você percebe que ele está usando a Septuaginta, ou seja, o texto grego das Sagradas Escrituras. Você encontra passagens como eu te juro hoje, vírgula, ou seja, hoje atrelado ao verbo anterior com uma vírgula depois dele. Eu te ordeno hoje, eu te declaro hoje. Você pode verificar essas passagens aqui, lá na Septuaginta. E você vai verificar que o uso certo, então, lá na passagem, em verdade te digo hoje, seria associar o hoje ao verbo anterior, colocando a vírgula depois dele. Em verdade te digo hoje, vírgula, você vai estar comigo no paraíso. Uma outra questão que a gente pode ver são as anfibologias, tá? Com o advérbio hoje. O que é anfibologia? É quando um advérbio está entre dois verbos e pode servir a qualquer um dos dois. Você encontra 21 anfibologias. E dessas 21, 20 foram traduzidas colocando a vírgula depois do hoje, ou seja, associando o advérbio hoje com o verbo anterior. Então, a gente percebe que a maneira deles se comunicarem na linguagem expressa ali na Septuaginta, que reflete o uso do pensamento hebraico para o grego, a gente encontra, então, que eles colocavam o advérbio depois do verbo, associando o advérbio com o verbo anterior, colocando uma vírgula depois dele, digamos assim. Então, o certo, de novo, seria, em verdade, digo, hoje. Mais uma evidência de que foi vertido para o português de modo, não de modo saudável, porque da outra maneira vai fazer a Bíblia se contradizer. E dois, você foge do uso que eles próprios faziam
de acordo aí com os escritos, escritos bíblicos. E, por fim, nós temos ainda Jesus ressuscitando, passou sexta, sábado, domingo no sepulcro, na manhã da ressurreição ali, ele encontra-se com Maria, a primeira pessoa que ele encontra, e ele diz assim para Maria: disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando-se disse em hebraico, Rabone, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. Por que não era para me deter? Porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diga, subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. O que Jesus está fazendo? Olha, faz tempo que eu não te encontro, né, Maria? Qual foi a última vez que eu te encontrei? Ó, antes da minha morte. Aí morri. E agora Jesus encontra de novo com ela. Ele fala assim, ó, não me toque porque ainda não subi para o meu Pai. Então, Jesus não foi para o paraíso. Porque se ele tivesse ido para o paraíso na hora que ele morreu, se ele foi para o Pai, estava com ele lá, ele tinha ido conversar com o Pai. A menos que ele foi para o paraíso e não conversou com o Pai. Falou, não, quero falar com o Senhor não. Não faz nenhum sentido, né? Assim, a gente conclui que o texto foi mal traduzido de Lucas 23:43, tá? O texto deveria ter sido melhor vertido como em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, como se encontra no Códex B do Vaticano, tá? E outras traduções aí que fizeram corretamente. Isso teria feito que a Bíblia não tivesse uma contradição, né? De dizer que a alma morre ao tempo que o ladrão vai como alma para o céu, né? Está com Jesus. Outra coisa é a análise linguística do Cameron, em Lucas 23:43, é a tese doutoral, tá? Publicada ali na revista PUC, da Pontifícia Universidade Católica, tá online. Você joga esse título na internet e você vai ter acesso a esse artigo do doutor Rodrigo Silva, que defendeu a tese doutoral dele, e a tese é exatamente essa, mostrando que o texto foi mal traduzido. E tá lá todos os textos para você conferir, tá bom? E por fim, a gente vê que Jesus, após ressuscitar, ele diz que ele não foi para o paraíso, mostrando que a melhor versão do texto é que a vírgula vem após o hoje, atrelando ele ao verbo anterior. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Vamos fechar aqui, vamos fazer agora um terceiro vídeo para atender ainda acho que mais outras duas questões aí, né? Que Deus os abençoe ricamente.